Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, obrigada à Endeavor, em nome da Júlia, eu agradeço esse convite. Obrigada, Fijan, pelo espaço e obrigada também a vocês por estarem aqui e poder compartilhar um pouco desse conhecimento que eu sou apaixonada. Como a Júlia me apresentou, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em oratória, treinamentos comportamentais e desenvolvo o meu trabalho não só utilizando a oratória, como muitas pessoas acreditam que é uma ciência para aqueles indivíduos que precisam falar em público. Então eu tenho uma palestra, eu preciso fazer uma apresentação de mestrado, doutorado, fazer uma reunião e eu vou procurar um recurso técnico. Oratória é isso? É isso também, mas não é só isso. Essa palavra oratória, gente, vem de orar, que significa voltar a atenção para si e, portanto, perceber os efeitos da comunicação. Então, se isso é fato, se essa palavra tem todo esse poder de conteúdo, o que nós entendemos é que todos esses recursos não servem apenas para que eu possa estar aqui diante de vocês e ter uma fala bonitinha, uma fala agradável, uma fala clara, objetiva. Esse é um dos objetivos da oratória. Mas se significa voltar a atenção para si e perceber que efeitos que eu causo com a minha comunicação, eu posso ir além. Eu posso utilizar todas as técnicas trabalhadas nessa ciência para perceber a minha comunicação no dia a dia, para perceber como é que eu me comunico com o meu funcionário, como é que eu me comunico com as pessoas com as quais eu negocio, como é que eu me comunico com o mundo de uma forma geral. Então, todos os aspectos relacionados ou envolvidos na comunicação podem ser trabalhados através da oratória. E o que é falar em público? Hoje eu estou aqui falando em público com vocês. Então é fácil perceber isso. Estou num palco, tem um microfone, tem pessoas me assistindo. Então entendemos que isso é o falar em público. Falar em público pode ser falar com o público de uma pessoa, que muitas vezes pode ser mais difícil, gente, do que falar com uma plateia simpática como essa. Em muitos momentos, dependendo de quem seja essa tal, uma pessoa, pode ser um desafio muito maior do que falar para uma plateia com 1000 pessoas, com 400 pessoas, com 200 pessoas, dependendo do grau de autoridade. E aí isso vem do nosso processo de educação, do nível inconsciente, que hoje eu não vou desenvolver sobre esse assunto. Vamos falar um pouco mais sobre outros aspectos, tendo em vista que temos aqui presente e nos assistindo também uma plateia de empreendedores. Então, o objetivo da palestra de hoje vai ser focar na fala direcionada para isso. Como a Júlia já me apresentou, eu vou pular essa parte da apresentação. Ela já me apresentou muito bem. O tema da nossa palestra é comunicação eficiente e resultados eficazes. E o que diz isso? O que é a comunicação? O nome já diz, gente. Comunique, uma ação. Comunicação é o ato ou efeito de tornar comum. Isso é comunicação. Vocês concordam comigo que nós tornamos comum o tempo inteiro? O tempo inteiro você torna comum. Quietinha aí me ouvindo, você torna comum. O seu jeito de olhar torna comum. O tom da sua voz torna comum. Os seus gestos, os seus ombros, os seus quadris, a sua base. Absolutamente tudo em mim causa um efeito. Kátia, bacana, eu sei disso, é claro. Mais ou menos claro, nem sempre é tão claro assim. Porque eu sei que torno comum. Mas eu consigo perceber absolutamente tudo que expresso? Por que então eu questiono os resultados que tenho? Se eu tenho consciência sobre absolutamente tudo que expresso, se a minha comunicação é de minha responsabilidade, porque muitas vezes nós ouvimos que a culpa é do outro. Fulano que não me entende. Alguém disse isso aqui? Maridos falam isso? Fulano não me entende, minha esposa não me entende, parece que eu falo grego.
Sei que vocês presentes não falam isso das esposas, nem as esposas presentes falam isso dos maridos. Mas é muito interessante observar como nós não temos consciência da nossa comunicação. Aí alguém nos diz assim, ai, você é tão agressiva. Ou então, você, hein? Que pessoa egoísta. O que você diz? Eu? Nossa, eu não sou assim não. Você que é. Eu não sou assim. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. É de quem comunica. Portanto, se algo em mim reflete essa característica na minha imagem, significa dizer que eu não tenho consciência, mas tenho responsabilidade. Porque se sou eu que expresso, eu preciso responder pelos efeitos que eu mesma causo. Mas fala a verdade, gente, é muito mais fácil colocar a responsabilidade no outro. Ai, os meus clientes não prestam atenção, não sei por quê. Fui fazer uma negociação e o meu cliente super agressivo, super arrogante, super isso, super aquilo, e eu não sei lidar com isso, porque não tenho consciência da forma como me expresso. Então, se comunicação é o ato ou o efeito de tornar comum, foi realizada uma pesquisa na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Essa pesquisa é uma pesquisa conhecida, está em vários livros. Essa pesquisa foi realizada em 1996. Ficou constatado, gente, que 55% dos efeitos da nossa comunicação são causados pela expressão corporal, pelo não verbal. 55%. 38% pela expressão verbal e apenas 7% é o conteúdo. 7%. Aí tem sempre alguém na plateia, que hoje, como as perguntas ficarão para o final, mas tem sempre alguém que levanta a mão e diz assim, Kátia, você está me dizendo que o conteúdo não é importante? Eu disse isso. Eu disse o seguinte, que essa pesquisa mostra que se você não tiver uma boa forma de expressar esse conteúdo, não tem eficácia. Já aconteceu com vocês? Comigo já. Quero saber se já aconteceu com vocês. Vocês estão numa reunião ou estão numa empresa, sabem muito sobre determinado assunto. São mestrados, doutorado, dominam aquele conteúdo. Vem alguém que não sabe tanto, mas fala com uma propriedade. Aí você diz, meu Deus, essa pergunta era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Ou, o meu chefe não percebe que eu, não é o seu chefe que não percebe, é você que não comunica de uma forma eficaz. Não são os seus clientes que não percebem, a gente vai ver isso depois, que vão comprar na concorrência por causa da comunicação. Então, tudo é responsabilidade da comunicação? Claro que não. Eu preciso dominar o conteúdo, porque esses 7% são super importantes. Mas essa pesquisa mostra que eu também posso acabar com ele. Eu costumo brincar, não vou dizer o nome, normalmente eu digo um nome de uma emissora específica. Como eu estou sendo filmada, não vou dizer o nome. Mas eu digo que as emissoras não sabem o que estão perdendo, porque, como fonoaudióloga, professora de oratória, eu me considero uma excelente artista para representar essa pesquisa. Vocês chegam aqui, não conhecem a Kátia, e aí a Júlia apresenta. Vamos lá receber a Kátia Campelo, ela é fonoaudióloga, diretora do Espaço de Oratória, e vai falar para vocês sobre comunicação. Entro eu, chego até aqui e começo a falar com vocês. Observem que eu continuo com a mesma expressão corporal. Eu fiz uma ligeira mudança na minha voz, muito leve. E se eu mudasse também na expressão corporal, no corpo, desculpa que eu estou um pouquinho nervosa. Se eu mudasse também na expressão corporal, não sou uma boa artista, fala a verdade. Eu sei que eu sou. Brincadeira. Se eu mudasse na expressão corporal, a forma que vocês me receberiam seria totalmente diferente. Agora aqui, eu fiz uma voz infantilizada. Pode ser que eu mudasse também um pouco, muito pouco, se vocês podem observar, no tom da minha voz, nos meus gestos e na minha expressão facial. Nesse momento, eu continuo com o mesmo conteúdo. 55%
dos efeitos da comunicação são causados pela expressão corporal, 38 pela expressão vocal. Eu imagino que todos vocês já tenham, pelo menos, ouvido falar nessa pesquisa. Desce daí. Gente, assim nós funcionamos. É claro que aqui eu exagerei. Mas no dia a dia, nós temos movimentos inconscientes que nós não percebemos. E o mundo vive um efeito. E nós colhemos um resultado. Kátia, mas é um detalhe. Eu elevo o queixo porque eu tenho problema na coluna. Sim, meu bem, mas você causa um efeito. Ah, eu falo com a voz assim porque eu acho bonitinho. Ok, tem gente que gosta. Eu tenho uma forma mais agressiva porque eu sou uma pessoa muito objetiva. A gente escuta muito isso lá no curso. Ah, eu sou uma pessoa muito objetiva. Ótimo, eu também sou. Mas você pode mudar a sua forma. Por quê? Comunicação, com, significa junto. A comunicação tem o objetivo de aproximar. Mas em muitos momentos nós utilizamos essa comunicação para distância. E mais ainda, para a distância dos nossos objetivos. Gente, em muitos momentos nós utilizamos a nossa comunicação para nos distanciar dos nossos objetivos. E às vezes não percebemos, ou melhor, a maioria das vezes, não vou colocar sempre, porque é muito forte, que é a nossa responsabilidade. E aí, se isso é fato, se tudo isso que eu estou falando, que não sou eu que digo, isso é resultado de pesquisa. O que eu posso fazer para mudar? Como é que eu posso trabalhar através de recursos técnicos, através daquilo que eu tenho? Porque a respiração eu tenho, a voz eu tenho, o ritmo da fala eu tenho, a expressão corporal eu tenho. Tudo está em mim. É só acessar. Eu só preciso conhecer. Porque se eu não tenho consciência, não posso fazer nada. Eu simplesmente ajo ou reajo. Como a nossa palestra é para empreendedores, quem são vocês? Aí vem alguém e diz, eu sou a Ana, eu sou o João, qual é o seu nome? O Alexandre, a Maria, a Kátia. Quem somos nós? Nós somos essas pessoas? Não, nós não somos. Nós somos, no momento que estou aqui, eu não sou a Kátia Campelo apenas. Eu sou a marca da minha empresa. De que forma eu exponho para vocês esta marca? Porque amanhã vocês vão se lembrar da Kátia Campelo? Nesse momento, sim, porque eu estou numa questão específica de palestra. Mas vocês com os clientes de vocês com os chefes de vocês, porque gerentes, diretores, seja qual for o cargo que você ocupa, como empreendedor, a sua comunicação representa a empresa. E a sua empresa pode ser você, como é o meu caso. A minha empresa sou eu. Então, se hoje vocês estão aqui me assistindo, amanhã, ao pensarem na contratação de um treinamento para a empresa de vocês, é a Kátia que está representando através de uma comunicação eficiente ou não a marca dela. Assim nós fazemos com os nossos clientes. Vai uma pessoa me vender uma propaganda, fazer marketing da minha empresa. Chega lá, fulano de tal, representando a empresa X. Um mês depois, eu digo que não comprei. Eu falo com uma amiga, olha, essa propaganda, não sei, não me passou segurança. Eu vou dizer o nome da pessoa? Claro que não. A empresa X não me passa segurança. Nem me lembro o nome da pessoa. Nós recebemos tantas, então nós não nos lembramos disso. Por isso, quando nós estamos à frente de qualquer cargo, empresa, ideia, empreendimento, seja qual for, porque somos vendedores desde pequenos, não somos nós, e sim a representação daquela ideia. E é muito interessante falar sobre isso, porque
quando nós atendemos uma empresa, nós escutamos o seguinte: ah, olha, Kátia, eu já estou no mercado há X anos, a minha empresa tem um bom nível, tem um bom rendimento, que bom. Mas eu sinto que a minha comunicação não é muito bacana não com os meus funcionários e às vezes eu tenho uns problemas, mas isso nem me incomoda muito. Primeira pergunta, por que me chamou aqui? Se não te incomoda, por que me chamou aqui? Segunda pergunta é, se a sua comunicação com os seus funcionários não te incomoda, me estranha você dizer que os seus resultados são maravilhosos, porque são os seus funcionários que representam o seu negócio. E aí nós podemos falar dos diversos níveis que a nossa comunicação pode ser ineficiente. Às vezes eu tenho uma comunicação que é eficaz na minha casa. Bacana, eu me comunico bem com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, com a minha família. Aí eu levo o mesmo tipo de comunicação para o meu trabalho. Chega no trabalho, essa comunicação não serve. Não serve. Ou vice-versa. Eu tenho uma comunicação no meu trabalho e eu levo para a minha casa. Não serve. Então eu preciso perceber o que aquela situação pede de mim. Eu preciso ser mais autoritária, mais direcionada, mais segura, mais afetiva, mais próxima, mais emocional. O que eu preciso nesse momento? O que meu cliente pede? O que aquela pessoa que é responsável por um contrato que eu espero há anos precisa que eu traga na minha forma de expressão? E aí vem a técnica, porque na técnica eu consigo perceber que momento que eu devo mudar o ritmo da fala, o tom da minha voz, a minha respiração e todo o resto. Kátia, você está me dizendo que eu vou ser um robô? É um teatro isso? Significa que eu estou aqui com vocês e essa não é a Kátia? Eu não mostro a Kátia para vocês? Não, gente. Até porque o homem é um ser emocional que pensa, não é um ser racional que tem emoção. Nós somos seres emocionais. Quando nós nascemos, somos apenas emoção. Depois desenvolvemos a razão. Então, quando eu escuto algo, seja uma palestra, seja uma venda, seja uma negociação, o que for, eu preciso perceber o equilíbrio entre razão e emoção. Logo, não adianta estar aqui simulando alguém que eu não sou. Porque aí eu posso falar bonitinho, eu posso falar com organização, com técnica, ser uma maestra na arte da oratória. Mas eu não vou conseguir tocar o coração de vocês. Não tem como. Porque vocês, com os 55%, com os 38%, independentemente do conteúdo, vocês vão perceber, mesmo não conhecendo a técnica. Mas vocês conseguirão perceber que é artificial. Já tiveram essa sensação? Claro. Conversarem com alguém e, nossa, artificial, estranha essa pessoa. Não me passa proximidade, não me passa verdade, não me passa segurança. Então, a perguntinha: por que as pessoas deixam de comprar? E a outra, por que as pessoas compram? É muito interessante, eu vou mostrar para vocês o resultado das pesquisas e vocês vão perceber que precisamos de um equilíbrio entre razão e emoção. As pessoas deixam de comprar 1% porque morrem, 4% porque mudam de empresa, 5% por razões pessoais, 9% por vantagens oferecidas, 14% insatisfeitos com os seus produtos ou serviços, que aqui eu duvido, e 67% por indiferença no atendimento. Isso é comunicação. Eu contei recentemente, numa palestra que eu fui, acho que eu contei isso para você também, que eu fui a um café. Eu não bebo café, não sou fã dessa bebida. E eu fui encontrar com os amigos que já estavam no café. Chegando lá, um garçom chegou para mim e disse: a senhora aceita um café? Eu, obrigada, eu não gosto de café, não bebo café. Aí ele virou-se para mim e disse: mas sorvete a senhora gosta.
mulher, adora sorvete. Nossa, é verdade, eu adoro, mas eu acabei de almoçar. Então eu prefiro não tomar o sorvete agora. Ele, tudo bem, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, a senhora prova um sorvete de Nutella, palavra mágica. Prova um sorvete de Nutella e numa outra oportunidade a senhora volta aqui e toma o sorvete. Não tinha como dizer não. Tá bom, vou aceitar a sua prova. É claro que eu comprei o sorvete na hora, mesmo tendo acabado de almoçar. O que é isso? Atendimento. Simpático. Soube me abordar. Teve uma ótima comunicação. Atendimento. E às vezes nós deixamos de comprar por atendimento. Recentemente, foi uma pessoa me vender uma propaganda. E aí falou, muito agressivo. No final, eu disse, ok, eu estava com o tempo corrido, eu cortei o que ele dizia e disse, ok, mas qual o custo disso? Ele virou-se, quanto a senhora acha que isso custa? Na hora, a resposta foi, senhor, se eu soubesse, eu não estaria aqui perdendo o meu tempo e nem o seu. Claro que eu não sei quanto custa. Então, ele me estimulou a devolver uma resposta um pouco mais agressiva, que eu não faria normalmente. Mas a forma foi inadequada. Atendimento. E atendimento é comunicação. Nós atendemos, seja um cliente, seja um parceiro, seja um funcionário. Isso é comunicação. Por que as pessoas compram? Forte apelo emocional. Os homens presentes vão falar, não, eu só compro quando preciso. Não deixa de ser uma emoção para saciar um desejo ou uma necessidade. Porque nós compramos pelos pares, impressionar marido, namorado, companheiro, por status, aquele carro, aquele apartamento, aquela bolsa, aquela roupa. Prestígio, status também. Segurança, eu me sinto segura quando me visto assim, eu me sinto segura quando tenho esse carro, eu me sinto segura com esse seguro, com esse plano de saúde, não sei. E autoafirmação. Nós pertencemos a uma sociedade. Então todos nós temos o desejo de fazer parte. Temos medo da rejeição e necessidade de aceitação, desde que o mundo é mundo. Ah, eu não tenho. Duvido. Quando eu escuto isso, às vezes as pessoas falam isso pra gente, lá no nosso espaço. Ah, eu não tenho necessidade de aceitação, não estou nem aí para a opinião do outro. Eu brinco. Digo o seguinte, ok, então sai sem roupa no dia de calor? Eu adoraria, mas não posso, porque vivo numa sociedade, porque é importante saber lidar com a opinião do outro. Então nós compramos também por causa do outro. E aqui eu vou falar como que nós conseguimos equilibrar isso. Razão e emoção. Porque se eu deixo de comprar por razão, porque eu tenho um pensamento de o produto não é bom, o atendimento não é bacana, eu entendo isso, não fui cortejada da maneira como eu gostaria, as pessoas não foram educadas, não foram pacientes, ou foi muito agressivo, ou foi muito bonzinho, passivo. E se eu compro também por um forte apelo emocional, nós, como empreendedores, precisamos de um equilíbrio entre razão e emoção. Então, como fazer isso na forma? A razão nós passamos como? Firmeza, objetividade, clareza, então ter um discurso claro, com a sílaba tônica afirmada. Aí vem o pulo do gato. Então, a razão ela é passada com a sílaba tônica afirmada. Meu Deus, o que essa professora está dizendo? Lembram da época da escola? Eu vi um pessoal aí um pouquinho mais novo que eu, que deve se lembrar. A sílaba tônica é a sílaba ali, eles ali lembram, viu? Saíram da escola outro dia, um pouquinho mais novos que a gente. A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Serve para trazer o significado da palavra. Mas ninguém nos ensinou que também serve para trabalhar objetividade, clareza, dependendo da forma como eu acentue a sílaba tônica, eu mudo totalmente a emoção passada na minha fala. Então, gente, toda palavra tem uma sílaba tônica.
Kátia. Espaço de oratória, Kátia Campelo. Então, cada palavra tem uma sílaba tônica. Cada frase tem uma palavra tônica. Cada discurso tem uma frase tônica. Mas como o nosso foco é para empreender, vamos falar apenas da palavra. Então, se toda palavra tem essa sílaba mais forte, através dela, nós conseguimos passar firmeza, objetividade, clareza, definição, limite. Você diz e deixa muito claro até onde a pessoa pode ir. Mas só isso basta? Lembram? O homem é um ser emocional que pensa. Isso é pouco. Então, nós precisamos equilibrar a razão com a emoção. Porque a emoção passa afeto, proximidade, paciência, com a sílaba tônica prolongada. Então, vamos lá. Eu estou aqui agora e vou falar com vocês sobre uma ideia, sobre um relatório, vou vender um produto. O que eu preciso? Equilíbrio dos dois, razão e emoção. Quais os fatores que me inibem? Ah, Kátia, eu posso ficar ansiosa, nervosa, com medo do meu cliente não comprar. Ok, isso tudo vai atuar na minha linguagem. Pode ser que eu fale rápido, pode ser que eu respire de uma forma inadequada. E aí algumas pessoas dizem assim, que não é o caso de vocês, tenho certeza. Eu falo rápido porque eu penso rápido. Já ouviram isso? Eu falo rápido porque eu penso rápido. Eu brinco sempre que a pessoa diz isso. Quer dizer que eu que não falo rápido, penso devagar? Tenho um retardo no pensamento? Na hora a pessoa, não, eu não quis dizer isso. Subentende-se. Comunicação é subliminar. Se você fala rápido, é porque você vivencia um processo ansioso. Ah, Kátia, mas eu falo rápido o tempo inteiro. É ansioso o tempo inteiro. Simples assim. Sabendo disso, eu vou atuar na sílaba tônica, porque não tem como falar rápido marcando a sílaba tônica. A não ser que o empreendimento de vocês seja narrar corrida de cavalo. Fora isso, que eu sei que, imagino que não tenha ninguém aqui presente que faça essa função, fora isso, não tem como você falar com a sílaba tônica e falar rápido. Então, vamos demonstrar. Eu vou falar para vocês a importância da oratória. Perceberam? A importância da oratória. O que eu fiz? Afirmei. Porque nesse momento, num primeiro instante, eu preciso passar credibilidade. Vocês precisam confiar em mim. Olha, confiar em mim. Percebem a diferença? Então, quando eu chego aqui e me apresento, eu não vou dizer bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, porque é fantástico perceber essa plateia lotada. Pelo amor de Deus. Primeiro momento, eu quero que vocês comprem a minha ideia. Então, bom dia a todos. É muito bom poder estar aqui e falar sobre esse conteúdo que eu sou apaixonada. Eu acredito muito no poder da oratória. A oratória faz milagres. Fez na minha vida e tenho certeza que fará na vida de todos vocês. Não foi à toa que eu escolhi trabalhar com essa ciência. Perceberam? Então, ó. Pronto. Conquistei. Chegou a hora de trabalhar o afeto. Então, existem várias formas de nós praticarmos essa ciência. Como é uma técnica para que a gente fale melhor, e o falar em público, como eu disse no início da palestra, não é só falar para uma plateia enorme, é perceber a sua comunicação de forma geral, a sua comunicação como esposa, como filha, como funcionária. Mudei. Então é o momento de aproximar, de trazer vocês para o meu pensamento. Então, nessa forma, ou desta forma, eu prolongo a sílaba tônica. Claro para todo mundo? No momento das perguntas, a gente esclarece um pouco mais, porque essa parte é importantíssima. O que é voz, gente? Voz é uma identidade sonora. Agora, todos vocês já conhecem a voz da Kátia. Se amanhã vocês me ligarem, ao dizer alô, vocês não estão me vendo, mas já são capazes de criar uma imagem mental através da minha voz. Se voz é identidade sonora, qual é o tipo de voz ou com que voz eu me expresso? Será que eu percebo que às vezes eu falo com a voz abafada?
Já viram aquela pessoa que, por mais que vocês peçam, fala um pouquinho mais alto? É o máximo que eu consigo. Eu estou aqui, por favor, se puder aumentar o microfone, porque essa é a minha voz, eu falo assim desde pequena. Ou então aquela pessoa que, às vezes, é uma mulher belíssima. Viu como eu dou para ser atriz? Às vezes é uma mulher belíssima, mas fala com a voz totalmente abafada. Aí você olha e diz, nossa, tinha tudo para ser a pessoa, mas não tem brilho. Ou então, a pessoa que fala, ai gente, Tati da escolinha do professor Raimundo, se não me engano, que faz a voz de adolescente. Então imagina uma voz um pouco mais anasalada. Ah, Kátia, eu tenho um desvio de septo, eu nasci com fissura palatal. Vai para a fonoaudióloga. Porque isso não é não é o seu timbre, isso é colocação. Colocação vocal, por isso que eu consegui reproduzir aqui. A voz da Vera Fischer, que é uma voz rouca. Podemos falar da voz do Roberto Carlos, que quem sou eu para falar da voz do Roberto Carlos. Mas para a voz falada, é uma voz anasalada. Entre outras. Então, a minha voz, ela também influencia no conteúdo que eu passo. Tem pessoas que você não consegue conversar muito tempo, que é aquela pessoa que fala, uma voz estridente que pode te deixar doente. Uma voz, ela é capaz de te acalmar, mas também é capaz de te deixar estressado. Como eu falei, 55% dos efeitos da nossa comunicação são causados pela expressão corporal. E aí, qual é o nosso objetivo? Passar segurança, passar firmeza. Então, nós precisamos olhar nos olhos. Claro, tem pessoas que falam olhando para o nada. Já viram? Pessoa que conversa com você olhando para o chão. Ei, estou aqui, olha para mim. Então, se eu falo com você, eu preciso olhar nos seus olhos. Ombros abertos, sem exagero. Sou a pessoa. É aquela, eu sei tudo, vocês não sabem nada, só eu que conheço esse conteúdo. Não precisa. Distancia. Mãos soltas, mãos soltas. O que fazer com essas malditas quando nós estamos expostos? Já viram? Tem gente que na hora, ou se tiver um bolso, eu vim de saia, então não tem bolso. Então o que a pessoa faz? Mão para trás, tem gente que cruza os braços. As mãos passam muito sentimento. Então se você está falando do seu negócio, apresentando o seu projeto, vendendo um produto, conversando com o seu chefe, com o seu funcionário, seja com quem for. E aí, sentindo-se avaliado, a primeira forma é isso, porque o corpo expressa, ele fala sem palavras. Já sabendo disso, força, dá um jeitinho de deixar a mão solta. Queixo paralelo ao chão, por quê? Isso aqui que eu falei. Tem gente que ainda leva a sobrancelha, ou a sensação de submissão, inferioridade, desconfiança, também não aproxima. Peso do corpo distribuído sobre os dois pés. Por quê, gente? Para me sentir segura, para ter base. Daqui a pouquinho vocês vão encher de perguntas. Vai que tem alguma pergunta que eu não me sinta tão segura para responder. Kátia, mas espera aí, se você está exposta falando de um determinado conteúdo é porque você domina. É verdade, mas todos nós podemos errar ou não dominar tanto uma determinada parte daquele conteúdo. Olha, eu sou ótima no projeto X, mas quando você me faz uma pergunta sobre esse projeto, embora esteja relacionado ao projeto X, eu não me sinto tão bem para responder. Mas a base de sustentação me dá uma segurança interna para raciocinar melhor sobre o assunto. Com que roupa eu vou? Tem até uma música que diz isso. Com que roupa eu vou? Eu coloquei com que roupa, que é uma forma mais objetiva da gente falar devido ao nosso tempo. Mas podemos falar da importância de acessórios, de sapatos, de relógios. Tudo em mim causa um efeito. Oratória é: para quem eu falo? Quem são vocês? Quem é a minha plateia? Como falo? Que forma que eu falo? E o conteúdo. O que eu falo? O que eu falo? Sobre oratória, sobre comunicação. O tema da minha palestra: comunicação eficiente, resultados eficazes. Isso é o que eu vim trazer como mensagem para vocês. Como eu falo? Eu estou falando com uma plateia de adolescentes? Eu estou com uma plateia de desembargadores? Eu estou com uma plateia de médicos?
Então, o como eu preciso me aproximar? Para quem? Então, que envolve toda essa forma e mais, quem são vocês? E aí, vamos lá. Eu, hoje, estou aqui com vocês. Poderia ter vindo me apresentar de sandálias havaianas, shorts tactel, uma blusinha regata? Poderia, gente? Eu até poderia, mas não deveria, porque o resultado não seria o mais adequado. Amanhã que dia é sexta? Sábado também não, mas domingo eu vou correr na praia. Adoro correr na praia. Vou assim? Imagina que graça correr de salto alto. Tem nem como. Não. O que falo, como falo, para quem falo. Eu dou sempre o exemplo da Nelma Penteado, que é uma professora de artes sensuais. Eu já assisti algumas entrevistas dela e ela normalmente usa calças muito justas, de couro, decotes muito acentuados. Eu já vi uma vez uma palestra dela, ela com uma bota de couro, toda amarrada. Eu poderia ter vindo assim? Opa! Claro que não, gente. Por quê? Alguém fez um fio-fio aí. A Nelma realmente, ó, ótima. Não combina com o conteúdo, não combina com a plateia. Então, sempre lembrem-se disso. E mais ainda, precisa combinar com a minha personalidade. Porque eu posso achar um acessório, uma roupa maravilhosa, porque está na moda, porque é fantástico, porque eu vejo todas as modelos usando. Mas não tem nada a ver com o meu tipo físico, não tem nada a ver com a minha personalidade. E mais ainda, que cor que eu vou utilizar? E aí vem a importância de discernir o conteúdo. O meu conteúdo é um conteúdo emocional, eu vou usar uma cor quente. O meu conteúdo é um conteúdo racional, eu vou usar uma cor fria. Vou falar sobre técnica. Cor fria ou cor quente? Cor fria. Sou uma terapeuta. Vou receber uma pessoa que tem muito medo de falar em público, tem pânico. Vou usar uma cor quente. Porque naquele momento a pessoa precisa sentir-se amparada. Mas aqui, conversando com vocês, estou passando uma parte técnica. Preciso de uma cor fria. Acessórios. Prateados. O dourado é uma cor quente. Então fiquem atentos. Cor fria, basicamente isso. Cor fria, conteúdo racional. Cor quente, conteúdo emocional. Quero fazer os dois. Sou um gerente de banco, vou mandar um funcionário embora. Preciso dos dois. Preciso do racional, porque o meu conteúdo é um conteúdo racional. Falo sobre dinheiro. Ninguém quer emoção na hora de trabalhar com o nosso dinheiro. Mas naquele momento vou mandar um funcionário embora. Coloco uma gravata que traga uma cor quente. Por isso, gente, se a nossa comunicação ela é eficiente, não há como. O nosso resultado vai ser eficaz. Agora, é claro, eu preciso ter consciência disso para perceber onde eu posso atuar. Em que momento, com que cliente, com que pessoa e principalmente comigo mesma. Para que ao estar aqui conversando com vocês, eu não me sinta um robô. E vocês também não tenham essa sensação da minha comunicação. E aí vale lembrar que 96% dos clientes não reclamam, apenas mudam de fornecedor. Por isso, a partir de hoje, a proposta é: vamos ter cada dia mais consciência sobre a forma como expressamos para que isso não nos aconteça. Ok? A todos vocês, o meu muito obrigada.